A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. Cante. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida. Nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Paulo Afonso, a nossa irmã Gisele Afonso, que são membros da igreja, têm estado conosco e tem um grande testemunho para contar de uma grande bênção que foi recebida da parte do Senhor. Uma promessa de muitos anos e que agora tem se cumprido aquilo que o Senhor fala. E mediante isso queremos deixar primeiro uma palavra para a sua, para a minha, para a nossa meditação, no nome do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 11, que diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que eu desejo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos dar esse testemunho de fé, não para que nós possamos ser conhecidos, não para que possamos trazer glória para a igreja, não, mas apenas para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E eu quero deixar bem claro para você que está nos assistindo, que nós temos exames que comprovam esse testemunho. Nós estamos inteiramente abertos para qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Amém? Porque quando o Senhor Jesus opera, Ele opera mesmo, deixa sinal marcado e o Senhor confirma tudo que Ele faz. Amém? Que o Senhor possa edificar a sua fé neste dia, em o nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos a nossa entrevista, vamos conhecer os nossos entrevistados. A paz do Senhor para todos os irmãos. O meu nome é irmão Paulo, sou cidadão português, vivo em Alcochete. A minha esposa, irmã Gisele, estamos casados desde 2006, conhecemos-nos pela internet em 2005. Um ano após nos termos conhecido, viemos a casar, e a Gisele veio para Portugal e unimos o nosso matrimónio. Olá, Pai do Senhor, a todos os irmãos. Eu me chamo Gisele, sou natural de Belém do Pará, brasileira. Estou aqui há 7 anos e sou a mãe do Pedro, a grande bênção que Deus me deu. E estamos aqui para testemunhar a bênção que Deus nos deu na nossa vida. Amém, irmãos? Já conhecemos o casal. Eles já disseram a respeito do casamento, né? Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que todo sonho de um casal é ter o seu filho. E irmão Paulo hoje vai dizer a respeito desta luta e desta grande conquista que ele hoje tem, que esse casal hoje tem, que foi a vida do vosso filho Pedro. Todo o nosso relacionamento, tudo começa quando nós, em julho de 2006, casamos. E após um ano de casamento, começámos por tentar ter o nosso primeiro filho, ao fim do ano decidimos procurar um médico, porque não conseguíamos que a minha esposa ficasse grávida. Então, nessa procura junto dos médicos, ambos fizemos exames para tentar perceber o que se estava a passar, e acusou que era comigo que eu tinha problemas. Bom, Paulo, conte para nós mais um pouco dos detalhes a respeito deste teu problema. É assim, pastor, quando fizemos os exames em que acusou que o problema era comigo, o médico que viu os nossos exames encaminha-me para um especialista na minha área.
Esse especialista, ao ver os primeiros exames que eu tinha feito, para tentar perceber exatamente o que estava a passar, manda-me fazer um exame que é uma biópsia aos testículos. É um exame mais profundo na questão, onde foi verificado que nesse exame eu não tinha qualquer possibilidade de poder ter filhos. Esse exame está aqui na minha mão, pode ser consultado para quem quiser ver, é meu, é a minha identificação, não há aqui exames de ninguém, de outras pessoas, a não ser meu. E então, quando o médico apresentou-nos o resultado, foi um choque para nós, porque é o sonho de qualquer casal poder ter um filho. E então aí procuramos outro médico na mesma especialidade, com os mesmos exames, para tentar perceber se realmente aquilo que este médico nos tinha dito era verdadeiro, ou até que ponto é que podia ser verdade, ou até que ponto podia haver outra hipótese. Fomos então a um segundo médico que, ao apresentarmos todos os exames, nos falou exatamente a mesma questão. Portanto, não haveria qualquer hipótese. Fomos então aconselhados a procurar uma clínica privada, uma clínica na área de genética, da parte de bebés, onde se faria a parte de gravidez, onde, ao chegarmos nessa clínica, onde fomos procurar, que é a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, o médico que nos atendeu, especialista na área, fala-nos exatamente a mesma coisa. Portanto, com estes resultados que estávamos a ter nos exames, não tínhamos qualquer possibilidade de continuar, porque comigo não havia qualquer hipótese de poder ter filhos. Irmão Paulo e irmã Gisele, quando vocês receberam esta notícia que vocês não poderiam ser pais, qual foi a sensação que vocês sentiram? Pastor, a sensação foi muito, posso dizer, triste, angustiante, porque toda mãe, todo casal, recém-casados, querem ter sua família, querem ter seus filhos. E quando nós recebemos essa notícia, como o meu marido diz que o problema é dele, e quando nós casamos o problema não é só dele, já fica nosso, é o nosso problema. Então bateu, claro, aquele desespero, né? Bateu o desespero, choramos, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, quem procurar, né? Então a única pessoa que poderia nos ajudar naquele momento era só Deus. Então eu me cheguei perto, aos pés de Deus. Primeiramente fui eu que fui para a igreja, depois, em nome de Jesus, o meu marido também foi aos pés de Jesus, e foi aí que nós fomos crescendo na fé, fomos conhecendo mais Deus, conhecendo mais a palavra dele e confiando mais, né, a promessa os milagres que ele fazia, e com isso fomos caminhando passo a passo na fé, fomos crescendo na fé, conhecendo, e pronto, e fomos dando mais alegria ao nosso coração depois que nós conhecemos Jesus. A sensação que tivemos é algo muito difícil de passar, porque o sonho de qualquer casal, o sonho de uma vida, é poder ter filhos. E eu, quando cheguei a casa, vindo do hospital, que o médico me disse aquela situação, as minhas palavras com a minha esposa foram precisamente nesse sentido, que quando nos unimos o objetivo era criarmos família, e a partir daquele momento o criar família estava posto de parte. E eu disse para a minha esposa, que está aqui, que pode testemunhar isso, que
se, a partir daquele momento, aquilo que era importante para nós, aquilo que era um objetivo para nós, não poderia ser alcançado, que ela estaria livre de mim para procurar a vida dela e procurar a felicidade dela, se assim fosse. Eu pus completamente à vontade para que, se ela quisesse procurar outra vida, poderia fazer. Mas é a seguir a isso que, como a minha esposa já testemunhou, que vamos procurar Deus juntos. Ela juntou-se ao meu problema, que passou a ser nosso, como já foi dito, e lutámos juntos, lado a lado, nesse problema. Entenda isso, irmãos. Veja qual era a condição deste casal. Era um casal que, como todos, teve um sonho, tinha projetos, mas chegou diante de uma situação em que ninguém podia resolver. Seu pai não podia resolver, sua mãe, nem eles mesmos poderiam resolver. Chega um momento em que o amor fala mais alto, né? Em que o irmão Paulo, mesmo confessando, disse que estava até pronto a abrir mão da sua felicidade, do seu casamento, por ter um impossível na sua vida. Mas é nessa hora, irmãos, que o Espírito de Deus, que Deus vem e aparece mostrando que para tudo Ele tem uma solução. Este casal, buscando a Deus, estando na igreja, estando na presença do Senhor agora, depois de saber disto, depois de saber desses problemas, e começaram a buscar a Deus, como o salmista Davi diz no Salmo 27, que ele busca a orientação de Deus no seu templo, porque no dia da adversidade o Senhor o guarda protegido e firmado sobre a rocha. Amém? Irmão Paulo, conte para nós como foi a promessa de Deus e o que aconteceu após essa promessa de Deus, o primeiro sinal que o Senhor vos deu. Então, pastor, quando eu cheguei na igreja, que pronto, fui à igreja e ninguém me conhecia lá, então Deus revelou lá na igreja que o que eu estava procurando na igreja e queria fazer aquilo se concretizar na minha vida. E foi aí então que eu senti, voltou minha esperança, né, de procurar mais a Deus, de chegar mais junto a Ele e que Ele fizesse esse sonho acontecer na minha vida. Que eu acreditei na promessa que Ele fez na minha vida, na vida do meu marido. Depois de algum tempo estarmos na presença do Senhor e de Deus ter falado, continuamos com as nossas idas, não desistimos da nossa luta e procuramos um especialista privado que existe na cidade do Porto. Esse especialista é um estudioso que vai mais profundo nestas questões, que nos recebeu, fez-nos umas primeiras consultas e onde ele é aí que começa por surgir a primeira possibilidade após esta revelação que tivemos de Deus, que aquilo que íamos procurávamos íamos ter. E então esse médico diz-nos que realmente havia uma pequena possibilidade. Nós, para continuarmos ali, precisávamos de algum dinheiro que não tínhamos e procurámos junto dos bancos para conseguir um empréstimo para fazer face aos gastos dessas despesas. Foi-nos fechada essas portas dos empréstimos e é aí que começa por depois surgir outra possibilidade. Junto de um hospital público na cidade de Lisboa, o Hospital Santa Maria, que começámos por fazer
novos exames e quando repetimos os exames, os médicos dizem-nos que existe uma pequena esperança para voltarmos a ter filhos. Essa esperança era pequena, o médico fez questão de dizer que era pequena, mas que havia, e se havia, iria avançar. Com a ajuda de Deus, conseguimos iniciar, fazer os tratamentos, inclusive tínhamos uma fila de espera à nossa frente de 2 anos para fazer estes tratamentos e conseguimos rapidamente fazê-los sem ter que esperar esses 2 anos. Começou-se por fazer o tratamento necessário. Veja bem, irmãos, o nosso Deus, ele é muito fiel, né? Primeiramente, não havia uma possibilidade, depois do Senhor falar que aquilo que a irmã Gisele veio buscar na igreja, ela já estava levando, Deus estava concedendo. E era a bênção do seu filho. E ali depois, onde havia 0% de chance, começa a haver uma chance. E quando Deus faz uma promessa, o inimigo ele sempre tenta impedir aquilo que o Senhor tem, que o Senhor prometeu, e tenta desanimar a nossa fé. O casal procurando a solução, a Deus mostrando que havia uma luz no final do túnel. De repente eles se deparam com outra crise, que é a crise financeira, tentando alcançar o seu objetivo, e todas as portas lhe são fechadas. Mas o nosso Deus, ele afirma que ele é a porta, aonde não existe saída. O nosso Deus sempre prepara. Bom, Paulo, dê mais detalhes a respeito desse tratamento que foi feito no Hospital Santa Maria. Esse tratamento foi iniciado a 30 de maio de 2011, que esse tratamento consistia por ser uma fertilização in vitro. Ora, para se fazer uma fertilização in vitro era necessário que houvesse a tal esperança que os médicos diziam que havia, com os meus espermatozoides, e, por sua vez, que a Gisele pudesse ter óvulos suficientes. O que acontece? Começou por se iniciar esse 30 de maio uma série de injeções que são dadas na barriga da minha esposa, que foi dado por um período de mais ou menos uns 30 dias, até final de junho. Quando essas injeções terminam, é aí que então é marcado o dia para eu fazer a recolha dos meus espermatozoides, e no dia seguinte é feita a recolha dos óvulos da minha esposa. Eu faço a minha recolha, no dia seguinte ela faz, e no dia seguinte a médica que fez a recolha diz-nos para nós que os espermatozoides que tinham sido recolhidos não se estavam a mexer. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. Aonde não havia possibilidade, depois da palavra do Senhor dizendo para a nossa irmã Gisele que o que ela foi buscar na igreja, ela estava recebendo, o médico no porto vê uma pequena possibilidade, vê ali uma luz nesse túnel, no fim do túnel do que eles precisavam. Mas ali veio a crise também, a crise financeira, questão de resolver isto, aonde também não tinha uma saída. Procuraram em vários bancos, não conseguiram com empréstimos. Mas o nosso Deus, que é o Deus da providência, providenciou uma saída no Hospital Santa Maria, em Lisboa. Mas algo aconteceu, irmãos, porque o nosso Deus, a Bíblia diz que ele conhece tudo, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Na segunda-feira, eu estava na casa do irmão Paulo, da irmã Gisele, ambos estavam trabalhando e eu estava lá, descansando, e por volta de meio-dia, meio-dia e meia, eu sinto o Espírito Santo de Deus me impulsionando a orar. E ali, quando eu começo a resistir um pouco a esta presença do Senhor, da oração,
eu vejo quando um ser espiritual, um anjo do Senhor, se posiciona em pé ao meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele ser espiritual se posicionou do meu lado e disse assim: meu servo, ponha-te agora em oração e ore pelo irmão Paulo e pela irmã Gisele. E ali, amados, quando eu comecei a orar, pedi ao Senhor, o Senhor na mesma hora me disse: meu servo, diga a eles que independentemente do que os médicos irão dizer, eu, o Senhor, farei com que eles sejam pais. E ali eu ouvi o anjo do Senhor repetir pela segunda vez. E quando ali eu ouvi a voz do Senhor, disse que falaria, levantei dos joelhos e abri a palavra do Senhor. Quando eu abri, caiu imediatamente em Hebreus capítulo 11, falando acerca da fé. E os meus olhos voltaram para a palavra do nome, Abraão. Porque sabemos que pela fé, Deus deu a Abraão o filho da promessa, o seu Isaque. E nessa mesma hora, liguei para a irmã Gisele, contei para ela o que o Senhor havia me dito. E ali depois, o irmão Paulo chega, nós vamos sair para almoçar. E ali dentro do veículo, eu conto para ele o que o Senhor me revelou. Irmão Paulo, irmã Gisele, diga para mim o que os irmãos sentiram quando receberam esta revelação do Espírito Santo de Deus. Quando o pastor me falou da revelação que Deus deu para ele, e ele me ligou falando que Deus tinha falado para ele, eu estava meio triste, mas depois que ele falou aquilo que Deus tinha falado para ele, meu coração saltou de alegria. Né? E a minha fé aumentou, né, diante daquilo que ele falou. Ele não, que Deus revelou para ele. Né? Então, na hora achei graça, meu coração sorriu, fiquei super feliz e disse amém, obrigada, e recebi, né, a revelação que ele tinha me dado. É assim, pastor, eu, como o senhor sabe, na altura era muito novo na fé, ainda hoje sou. Eu queria muito acreditar naquilo que o senhor estava a dizer, eu queria muito sentir que isso era verdade, eu queria muito tudo isso, mas eu estava com alguma apreensão, porque depois de tudo que eu tinha passado e porque ainda não era conhecedor, e então na hora tive alguma dificuldade em acreditar, mas queria acreditar, queria sentir que isso era verdade, queria sentir que isso, mas tal como mostrei, mostrei um pouco incrédulo, mas não consegui, depois de tanto sacrifício que fizemos, de tantas situações que passámos, e lá está, por também ser novo na fé, não ser conhecedor, estava um pouco em baixo. E depois de termos ouvido a médica falar que estava difícil, estava complicado, foi complicado para mim. Louvado seja Deus. É assim, quando a pessoa está iniciando na fé, tem essas dúvidas, essas preocupações realmente, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. E também, como dizia, a situação do casal era difícil, mas o Senhor entrou com providência, amém? Depois de ter recebido esta promessa, os irmãos já disseram como os irmãos se sentiam, né? Mas então aí o que aconteceu para confirmar a revelação dada pelo Espírito Santo? É aí que no dia seguinte vou fazer a recolha através de biópsia dos meus espermatozoides, faço a recolha, vou para casa e no dia seguinte é a minha esposa que faz a recolha dos... Depois foi eu fazer a recolha dos meus óvulos. Foi então que na hora que eu fui fazer a recolha, voltei para a sala para me recuperar da anestesia que eu tive. E a ex-enfermeira, a médica lá, que estava lá, entrou e falou que estava um pouco complicado, que não... Pronto, estava complicado porque os espermas não se mexiam e que era para me esperar,
porque estava muito complicado mesmo, que era para depois eu ir lá para ver a resposta, se aquilo ia funcionar ou não. Aí depois que ela falou aquilo, claro, né, lá vem uma pessoa te abater na fé de novo. Foi então que eu liguei, eu passei uma mensagem para o pastor Tiago, falando da situação, que estava complicado, que a senhora lá do laboratório vieram, né, e falaram para mim que estava complicado, que os espermas não se mexiam, e pronto, dentro de mim, de novo corria aquele desespero. E fiquei pensando, ai meu Deus, será que de novo não vai funcionar isso? E eu passei uma mensagem para o pastor Tiago, explicando a situação, o que a médica tinha falado, que aquilo estava complicado, que os espermas não se mexiam, que depois ia dar uma resposta, ia ligar para mim, se era para mim voltar lá, para ver se faziam a introdução, né, dos óvulos com esperma, para ver se eu ficava grávida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sempre prova a nossa fé até o último instante, né, irmãos? Eu lembro quando eu recebi a mensagem da nossa irmã Gisele, dizendo, pastor, aconteceu um probleminha. Os espermatozoides do Paulo não se mexem. E ali quando eu ia pedir ao Senhor, porque naquele momento a nossa fé, ela oscila, né? E ali pedi ao Senhor e o Senhor me disse para que eu orasse. E ali dobrei os meus joelhos, juntamente com o jovem que estava no apartamento, e aí começamos a orar a Deus. Pedi para que o Senhor enviasse vida, porque em outros termos o médico quis dizer para ela que não havia vida. E ali quando nós oramos ao Senhor, começamos a pedir ao Senhor, foi a hora em que o Senhor manifestou mais uma vez a sua glória. Que quando eu comecei a ajoelhar e estava orando, o Senhor me mostrou duas doutoras, que uma estava diante de um aparelho, e ela observava, olhava, e ali de repente ela fazia sinal para a outra, muito desesperada, porque alguma coisa tinha acontecido ali. E na mesma hora eu vi quando aquela doutora, uma de cabelos avermelhado e uma outra de cabelo alourado, ela chegava uma para a outra e dizia, chama ela, porque vamos poder fazer a inseminação. E ali na mesma hora eu liguei para a nossa irmã Gisele, e ali contei para ela o que o Senhor me disse, e ela falou, pastor, assim são as doutoras. Mas não disse também mais nada, e ali estivemos orando ao Senhor. Amém? E depois disso, Gisele, irmão Paulo, o que aconteceu? Pastor, no dia seguinte, era o dia que nós tínhamos que telefonar para o laboratório do hospital para saber exatamente o resultado desse trabalho no laboratório, para que sabermos se tinha resultado, para que no dia seguinte fosse feito aquilo que os médicos chamam a pulsão, que é a colocação dos óvulos já fecundados dentro dos ovários. No dia seguinte fiz esse telefonema para lá e disseram-me que podia vir no dia seguinte porque todos tinham resultado. Portanto, estavam fecundados, estavam vivos, estavam a funcionar, para a honra e glória do Nosso Senhor. No dia seguinte fomos e quando lá chegámos, em vez do óvulo estar fecundado, estavam dois. Portanto, ou seja, tinha havido bastante vida suficiente para fecundar dois óvulos, que foi isso que foi colocado no útero da minha esposa. É tão sofrido ver alguém perder a vida. Louvado seja Deus, né? O nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus que faz essas maravilhas. Você pode estar se perguntando aí do outro lado, mas se foi um milagre, como é que foi uma inseminação? O milagre, irmãos, da criança não está em si na inseminação. O milagre está em um pai que não tinha condição de ter filhos, porque os médicos diziam que não havia possibilidade nenhuma, e temos exames que comprovam isso. Depois vemos um Deus que promete, que vai realizar. Depois da promessa de Deus, começa a aparecer uma chance de engravidar. Depois disso, o Senhor vai e os visita mais uma vez e diz que, independentemente do que o médico venha dizer, o Senhor operaria
e daria a eles um filho, homem, varão. E depois disso, os espermatozoides não se mexem, ou seja, não tem vida. Oramos o Senhor e o Senhor coloca vida. Aí está o milagre. E como Deus ele vela para que a sua palavra se cumpra, o Senhor Deus está hoje aqui no ventre da Gisele um filho, homem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O que os irmãos querem dizer ainda para os nossos irmãos que estão assistindo a respeito deste milagre? Irmãos, depois de toda esta provação, e como eu falei antes, que no início era uma pessoa com pouca fé, hoje não posso ser uma pessoa com pouca fé. Eu quero dizer para os irmãos para lutarem, para pedirem, para acreditarem, porque se Deus promete, Deus cumpre. Pode vir mais cedo ou mais tarde, mas Deus não falha. E aqui está a prova de que Deus não falha. A minha esposa está à espera de um bebê, está grávida de um bebê, e tal como a palavra de Deus, e tal como a relação, ela está grávida para a honra e glória do Senhor. Bom, irmão, como meu marido já falou, estou grávida já de 9 meses, estou à espera da promessa de Deus que está aqui, que o nome dele é Pedro, que vai nascer já dia 22 de março de 2012. E eu espero que essa edificar a fé de todos que estão vendo, né? Que o que Deus realmente fala, Ele cumpre. E que isso faz que a gente não desista, porque nós temos um Deus tão grande que o impossível faz acontecer. E hoje eu estou aqui, eu e meu marido estamos muito felizes que vamos ter nossa família, graças ao nosso Deus. E graças a Deus ao Deus que nós temos, por ter enviado também o pastor Tiago, que ele também é uma bênção de Deus, que realmente ele tem Deus na vida dele. É tão sofrido ver alguém perder a vida. Cante. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Está aí o testemunho de fé, né, contado em detalhes para que a sua fé possa ser edificada. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, em Hebreus 13:8, que o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele ainda opera sinais, prodígios e maravilhas. Pois a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crer no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. E este milagre que você precisa, Deus tem para você. Amém? Se você quiser visitar uma de nossas igrejas, você pode visitar aqui em Portugal a nossa igreja no Montijo, na rua José Joaquim Marques, 204. Amém? E se você quiser também visitar alguma de nossas igrejas no Brasil, você pode visitar. Amém? O endereço da nossa igreja no Brasil é Rua Dom Pedro II, lote 2, quadra 29, São João de Meriti, Vilar dos Teles. Amém? Nossos cultos são às terças, quintas e domingo, mas nós estaremos orando por você e profetizando a bênção do Senhor na sua vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pensa agora neste milagre que você precisa, nesta bênção que você precisa. Ainda que você não tenha fé para alcançar este milagre, eu digo a você que no nome de Jesus e pela nossa fé, que estamos aqui agora reunidos, Deus vai alcançar você. Amém? Prepara aí agora também, você que tem uma enfermidade, coloca agora um copo com água aí, apresenta a Deus, que nós vamos orar. Se tem uma causa difícil, uma causa impossível, apresenta a Deus, porque o Deus que operou o milagre, irmãos, um Deus que deu vida, um Deus que onde não havia possibilidade, Ele trouxe possibilidade. Um Deus que onde não tinha situação financeira, Deus deu jeito a uma outra saída. Esse é o nosso Deus, que pode operar o milagre que você precisa. Feche teus olhos e ore comigo.
Bendito Deus, maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque não existe outro Deus além de ti. Em tuas mãos, Senhor, está todo o poder, pois a tua palavra diz que a ti, Senhor Jesus, foi dado o nome que está acima de tudo aquilo que se nomeia, nos céus, na terra e embaixo da terra, para que todos os joelhos se dobrem e toda língua confessem que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, olha esta família, olha este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga, que está aí agora ouvindo esta oração. Esta casa, Senhor, aonde esta imagem, este vídeo está entrando. Deus, esta pessoa precisa de um milagre. Talvez o milagre que ela está buscando não é de um filho, não é financeiro, mas às vezes o milagre que ela está buscando é uma enfermidade, é um problema espiritual, é uma crise familiar. Senhor, a tua palavra diz que para tudo o Senhor tem uma solução. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que toda a força do mal que esteja atuando nesta casa, nesta família, nesta pessoa, em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus. Pai, que esta enfermidade que tem incomodado, tem afligido esta pessoa, que esta enfermidade caia por terra em nome do Senhor Jesus. Deus, consagra esta água, consagra esta foto, este documento que esta pessoa está lhe apresentando. Deus, e o milagre que ela precisa, conceda a ela agora e que ela seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. Cante. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída.